Jesus Paz Loureiro tinha uma página no jornal que era a Folha do Norte. O Jesus queria entrevistar o Guilherme Coutinho e o Guilherme Coutinho disse que só dava entrevista se fosse feita em quadrinhos pelo Gabi. Acabou essa primeira história não sendo a do Guilherme, né? Acabou sendo do lançamento de um grupo de teatro, né? O Jesus Paz Loureiro, ele descreve que foi a primeira história em quadrinho criada por um paraense que foi editado no jornal paraense, né? Aí eu colei lá embaixo a criação de concurso de desenho do Gabi. Mande seus desenhos para o Gabi, né? E cheguei quarta-feira, 6 horas da tarde. Aí, puf, entreguei, ele só olhou assim e mandou imprimir. Aí a coisa foi um entusiasmo muito grande que resolveram fazer o suplemento separado, que foi o suplemento infantil, foi que nasceu o Liberalzinho, né? Em 74, 76 eu já estava desenhando, já fazia meus desenhos para o Liberalzinho, que na época é o jornal daqui de Belém. Para mim não havia cena de quadrinho na década de 80, quando eu comecei a tentar me profissionalizar. Quando eu comecei a fazer quadrinho e cartoon, 85, 86, assim, praticamente eu não conhecia ninguém, eu era de jornal, estava na universidade e conhecia só cartunistas. E claro que deveria haver pessoas que produziam quadrinho, só que eu não conhecia ninguém. Eu mal conhecia pessoas que colecionavam, compravam quadrinho. Você, às vezes, cria um vínculo porque tu gosta de quadrinho, né? De repente tinha um cara na faculdade, um professor velhinho e tal, Arnaldo Prado, da área de informática, e de repente eu descubro que nosso vínculo exatamente não era só informática, era que ele também é um colecionador ávido de quadrinho, leitor ávido de quadrinho. Apesar de não ser da área, que muitas pessoas se espantavam, eu engenheiro civil, como é que tu te interessa por quadrinho, cinema, isso aí é para pessoal de artes. Eu digo, olha, eu acho que a sensibilidade, a cultura é para todo mundo, eu não vejo isso como exclusividade de quem estuda apenas as ciências humanas. E a cena era assim, o que é que você tinha de quadrinhos? Você podia fazer um edital, né? Os editais de quadrinhos, eu acho que foram uma iniciativa extremamente interessante para a produção do quadrinho local. Quem fez isso foi, na época, foi o Paulo Emanuel, né? Que é aquele cartunista, e o Branco. Comecei a me relacionar com quadrinho na minha produção no final da década de 80. Então, se tinha alguma produção nessa época, eu não tinha tanto contato assim. E eu tive o prazer e a honra de participar do edital de 1988 e de 1989. E não tinha ninguém fazendo, então acho que por isso até que foi fácil o Era o Peixe se classificar e vencendo-se pela originalidade e tal. Vamos fazer um quadrinho nosso, um quadrinho que fale da gente, do nosso jeito de falar. Eu até tenho aqui do Ver o Peixe, tenho a Maria Igarapé, tenho o Índiozinho, a Lenda da Noite, Jesus Cristo Superstar, que são do edital de 1988. Eu já tinha feito o Jesus Cristo quando o edital foi lançado. Foi no mesmo período lá do final de 80, de início de 90. E era aquele momento de difusão, de criação de quadrinho, né? Quando eu esqueci do teu beijo, falaste, ele é, na verdade, de 1989, é do Blanco. Eu não sabia exatamente para onde que eu estava indo com quadrinho, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, eu gostava de quadrinho, gostava de desenhar, queria expor, e aí os desenhos começaram a ser naturalmente quadrinho, embora eu não tivesse assim um conceito muito claro do que eu estava fazendo. O que eu posso dizer? Eu acho que não existia tanto uma cena de quadrinhos assim, né? Por um lado, não havia cena nenhuma e, por outro lado, havia uma cena a ser criada. O que é que acontecia na década de 80, em final de 80 para início de 90, em termos de quadrinhos? Você tinha aquela
questão da abertura, né? O Sarney governando o país, aí lançou aquele plano cruzado, os preços ficaram congelados, estabilizados, as pessoas podiam comprar. A censura, que era mais forte na ditadura, começou a amolecer. Ainda existia, era muito forte, mas já não era mais a mesma coisa. Então, nas bancas começaram a chegar quadrinhos muito interessantes. E como não havia nada, havia muita coisa para ser criada, um caminho imenso para ser desbravado e tal. A gente não tinha noção de que existia, por exemplo, eu colecionava quadrinhos, mas não sabia quem fazia quadrinho, quem desenhava, muito menos que tinha já alguém aqui em Belém já desenhando, já entrando no mercado, que era possível entrar no mercado, né? A única pessoa que trabalhava já profissionalmente com quadrinho era o Bené, que já fazia esse quadrinho, mas eu nem conhecia o Bené, nem tinha ouvido falar nele antes do pessoal do Ponto de Fuga, do Jean Danton, que trabalhava com ele e tal. Era a época do Collor, as editoras estavam fechando, quebrando todas. De repente a gente se viu sem dinheiro e aí uma das propostas que surgiu, eu disse, pô, vamos começar a fazer oficina de quadrinhos. Né? Tempo depois a gente acabou vendo uma matéria no jornal sobre uma oficina com o Bené e o Jean Danton. E aí foi bacana, a gente naquele momento, de encontrar o Bené e o Jean, o Bené que já tinha um trabalho, algumas publicações de quadrinho de terror, né? E o Jean estava nesse lance com ele também, escrevendo, fazendo os textos. Quando a gente fez o projeto da oficina, a ideia do projeto era já criar um grupo de produção a partir da oficina. Não era comum você ter oficinas de quadrinhos. E a garotada, né, que participou daquele workshop decidiu continuar se encontrando. Esse era o grande barato da gente poder se encontrar nos sábados, vir de longe, a gente vinha a pé, a gente ficava aqui nesse canto do Centur. E eu ficava mostrando o trabalho, era aquela coisa assim bem, olha, eu estou fazendo isso aqui e tal. A gente teve a oportunidade de reunir um grupo de pessoas que estavam a fim de fazer quadrinho. Era uma ideia de agregar jovens artistas com uma possibilidade, poxa, eu posso me tornar profissional. Saía da oficina e já ia ali no Centur mesmo, na terra, a gente já sentava, conversava ali no chão mesmo. E fundaram aí o Ponto de Fuga. O Ponto de Fuga é de onde nasce o desenho, é uma regra de desenho, tudo mais lá, e era um nome assim, caiu como uma luva. E a partir daí veio a ideia inicialmente de fazer um fanzine, que o nome era Ponto de Fuga também, né? Vamos continuar mesmo reunindo, vamos produzir um fanzine, vamos organizar exposições, coisas assim. E nesse mesmo período a gente fez a primeira exposição de quadrinhos, que foi aqui nesse hall da Gibiteca. E aí veio uma oportunidade da gente se reunir na Fundação Corvo Velho, né? Nós conhecemos o Miguel em Biriba, o Miguel trabalhava na fundação, conseguiu um espaço pra gente. E éramos todos jovens de 20 e poucos anos e super entusiastas de quadrinho e tal, sonhando em fazer, sonhando em fomentar o quadrinho. De repente surgiu nessa década de 90 um cenário favorável para a ideia de fazer um movimento. Então a gente começou, né, esse universo de brincar, de ser desenhista, roteirista de quadrinho e tal, no Ponto de Fuga, no início dos anos 90. O Ponto de Fuga era mais voltado para o quadrinho convencional, digamos assim. O Boca no Mundo era mais para o cartoon, era mais para o enfio, para o chiclete com banana. E eram linguagens diferentes nesse ponto e também eram idades diferentes. O Boca no Mundo era gente mais velha, gente mais vivida. O Boca no Mundo tinha uma característica diferente do Ponto de Fuga, né? Ele trabalhava mais com humor e até às vezes um pouco mais escrachado e tudo. Já era mais underground, assim, era uma coisa que o pessoal falava de bandido, de marginal, de prostitutas, Então era uma coisa de rua, sei lá, tinha esse diferencial porque eu acho que foi desde o princípio, assim, fala do teu bairro, fala da tua rua, fala de uma coisa que você acha escroto na cidade, que você quer mudar. Já gostava do Lupa por causa do Ver o Peixe? Depois da repercussão do prêmio, que ganhou o edital, o Ver o Peixe ganhou um edital no Centur, eu recebi um convite para fazer uma oficina de quadrinho.
Boca no Mundo foi o resultado de uma oficina de quadrinhos. Essa oficina, no decorrer dela, resultou que iríamos fazer um fanzine. Porque o Lupa, na verdade, ele meio que se tornou um guru, ou mentor dos alunos que fizeram a oficina dele. E essa galera não se dispersou mais. E daí veio o Boca 2, Boca 3, e o Eduardo Barbia adotou o Boca para si. Eu acho que com todo o mérito, assim, porque ele era um cara que corria atrás. Então a ideia era essa, era que todo mundo podia se exprimir na boca do mundo, todo mundo podia se exprimir. A ideia era dar uma liberdade a todo tipo de expressão, seja quadrinhos, poesias, críticas. O Eduardo é que finalizava o fanzine e se responsabilizava em reproduzir e fazer as reproduções. Como o Lupa também, eu acho que logo depois ele foi para o Chile, aí aqui em Belém o Boca minou e eu fiquei em contato com o Eduardo, né? Aí eu fiquei em contato com o Eduardo, eu passei a mandar trabalhos para a França, para o Eduardo, e ele começou a publicar. É um fanzine até hoje, mas já mais estruturado, assim, ele já sai com uma estrutura melhor. O próprio Boca, que era um grupo, digamos, entre aspas, inimigo, quando a gente ia fazer evento, o Boca vinha. Né? Quando tinha alguma coisa deles, a gente ia também. E tinha uma rivalidade de brincadeira, eu acho, assim, entre a gente. Mas o Boca no Mundo chegou a participar de algumas reuniões acho que de uma vez, eu acho, uma reunião no Ponto de Fuga. Não sei, se havia rivalidade, não sei. Eu não tinha rivalidade com nenhuma. Eu não sei se alguém tinha rivalidade, mas acho que não. Acho que isso ficou mesmo uma ideia de que haviam duas correntes de quadrinhos. Nesses poucos anos que durou esse início, né, dessa união de grupos como Ponto de Fuga, de grupos como Boca no Mundo, foram 2 anos mais ou menos, era basicamente, o que movia a gente era esse interesse na pesquisa da linguagem, no que a linguagem do quadrinho pode nos oferecer. E esse tempo, eu acho assim, eu lembro com muito orgulho até de que a gente nós criávamos histórias com personagens nossos, eram histórias que mostravam a realidade amazônica, urbana, né, de Belém, mostrava também o imaginário das lendas e outras coisas, não só isso, até ficção científica, histórias que não se passavam aqui. Acho que a gente fez coisas muito legais, publicar os primeiros fanzines, nunca tinha sido feito aqui em Belém, saca? A gente conseguiu, com esse movimento de Ponto de Fuga, com nossos eventos, nossos encontros e exposições, fazer com que o governo ele entendesse a importância dessa linguagem, né? Se você pensar hoje em dia, tem 21 anos, 22 anos, mais ou menos, o Corvo Velho é uma política oficial do Corvo Velho, né? Todo mês existe a oficina de história e quadrinho lá. Então, o que nós fizemos ali, consciente ou inconscientemente, foi algo muito, muito bom, muito poderoso, muito forte, né, na criação daqueles grupos. E meio que o Ponto de Fuga, rapaz, é uma coisa interessante. Eles ainda são uma incógnita que às vezes tu acha que é algo único que aconteceu no quadrinho do Pará. Vamos dizer assim, que eu conheço, foram um dos primeiros que reconheceu a data do quadrinho nacional, que há pouco tempo tinha sido documentada, né, no Rio, São Paulo, a gente comemorou aqui. Através do Ponto de Fuga, nós organizávamos alguns eventos, assim, né, como o Dia Nacional do Quadrinho, né, que acontece no dia 30 de janeiro. E quando a gente se reunia, a gente escolheu o melhor desenhista, o melhor fanzine, a gente premiava entre a gente, era uma brincadeira pra gente, a gente se encontrar e se autopremiar, isso era muito gostoso. Nesses encontros nós tínhamos bate-papo, nós convidávamos críticos de quadrinho, convidávamos artistas, nós fazíamos exposição. Eu fiz palestras
fiz palestras no Centur, fiz na Casa da Linguagem e, inclusive, na universidade, eu orientei 2 trabalhos de conclusão de curso, mas do Ivan Carlos Andrade de Oliveira, que a gente conhece, é o Jean Danton. Ele foi me orientando e o trabalho dele era o caso nos quadrinhos, o caso do Watchmen. O Dia do Quadrinho Nacional foi reconhecido pela gente, primeiro a gente fez uma exposição, e depois está aqui na Gibiteca, que a gente deixou de fazer para a Gibiteca já assumir essa responsabilidade, já que tinha um espaço melhor, né? E é aí que começa a surgir a Gibiteca. Eu fui o primeiro gibitecário, porque como eu já frequentava a Gibiteca, e às vezes eu já passava quase o dia inteirinho lá, ajudando eles a catalogarem revista, a recuperar a revista. Quando eu cheguei lá, eles colocavam Durex na capa da revista. Eu disse assim, você não pode colocar Durex, porque o Durex vai estragar a revista, etc. Aí eu comecei a frequentar e às vezes eu passava o dia inteirinho lá. Então, quando surgiu a oportunidade de criar a Gibiteca, a primeira pessoa que eles pensaram para contratar era quem estava ali, cotidianamente com eles. Então, inclusive, o projeto, né? Nem lembrava disso, você está mostrando, o projeto foi eu que fiz, da Gibiteca. A gente conseguiu, a partir daí, ter um espaço, não só aqui no Centur, mas ir para o Corro Velho, passar as reuniões no Corro Velho, né? Do Corro Velho a gente passou para a Casa da Linguagem. Da Casa da Linguagem a gente foi o único grupo que conseguiu ter uma sede, né? Que era aqui na Amora da Arte, que era um prédio aqui no centro da cidade. E assim, nenhum grupo no Brasil teve uma sede. Onde é que você ouviu falar de um grupo de quadrinhos com uma sede? A Morada da Arte era o local onde abrigava a Gibiteca do Ponto de Fuga, né? Um lugar que chamava o pessoal que queria fazer uma contracultura, né? Uma coisa mais engajada. Então era uma casa que abrigava várias entidades ali, defendendo vários meios, né? Então era um ponto quente ali, né? Da cultura, né? Todo mundo era agitador cultural, que a gente falava, né? E nisso nós conseguimos esse espaço, montamos nossa Gibiteca, e ali ficou sendo um local fixo mesmo, para o pessoal se reunir. E, vamos dizer assim, o pessoal conviveu por um bom tempo, durante uns 5 anos, depois se dispersando. E depois esse espaço se desfez, né? Cada artista foi para o seu canto, o governo fechou a casa, nós perdemos a sede, né? Eu dei o azar de entrar no grupo praticamente 2 ou 3 meses antes do grupo acabar. Achei engraçado isso, porque certo dia eu cheguei lá para falar com as pessoas, para encontrar. Haviam reuniões semanalmente, e aí dessa vez eu cheguei no grupo e havia uma plaquinha na porta que dizia assim, o grupo está desfeito. O Bené era referência pô, tá na Marvel, né? O cara tá, logicamente, e além de mais é daqui de Belém, né? Que era um cara fácil. Vai lá na Cidade Nova que ele tá lá. Eu fiz pra Marvel, acho que quase todos os personagens da Marvel. Depois eu fui pra DC, passei 8 anos na DC, fiz muitos personagens lá. Atualmente eu tô de volta na Marvel. E aí, quando acontecia a parceria, ele vinha com conceito, eu vinha com texto e eu vinha com a humanização do personagem. Enfim, era uma parceria legal, porque eu não sabia onde um começava e o outro terminava, né? E foi uma parceria muito legal e até hoje eu me orgulho muito dessa parceria. Eu acho que ele não tinha trabalhado com a Lamour ainda, né? Porque senão ele não diria isso. Foi a cereja do bolo da minha carreira, até então foi eu ter trabalhado com a Lamour. É como se um violeiro de bar, né, um cantor de barzinho fosse convidado para tocar ao lado do John Lennon. Foi mais ou menos isso. É a única forma de descrever a emoção.
Há quem diga que os fanzines surgiram na década de 30 lá nos Estados Unidos. No Brasil, dizem que foi na década de 60 com um fanzine de ficção científica. Em Belém, eu imagino que os fanzines tenham surgido primeiro com a poesia alternativa. E mesmo já profissional, publicando lá fora, eu tinha vontade de fazer um fanzine. Era uma coisa, um sonho juvenil, né? E o Jean também nutria esse sonho. E nós começamos a bola, vamos fazer uns fanzinhos, virou o Crash. Eu acho que o Crash foi o primeiro fanzine de quadrinhos de Belém. Valeu a pena, porque virou história, né? Foi o primeiro fanzine, muitas pessoas ainda falam. Algumas pessoas já me disseram que os exemplares valem muito hoje em dia. Eu comecei com fanzine, né? Comecei com Ponto de Fuga, já tive os meus próprios fanzines também que se perderam no tempo, por aí. A partir do momento que eu comecei a aprender a produzir os quadrinhos, a quadrinizar, a fazer roteiro, né? E até mesmo na Gibiteca tem até um exemplar de um fanzine feito com um grupo da época, que era do Ponto de Fuga. Mas depois que eu terminei a oficina, eu comecei a produzir eu mesmo meus próprios quadrinhos e vender nas escolas, né? Então, eu fazia dessa maneira, eu produzia e vendia nas escolas. Fazer e mostrar, não adianta só fazer e guardar na gaveta. Porque era muito bom para um artista, né, ter trabalhos engavetados, produzir um quadrinho, escreve algo, aí deixa engavetado. Não, era divulgar, o lance era divulgar. Fanzine é algo muito válido. Eu acho que se eu daqui a algum tempo não conseguir voltar a publicar a revista, nada me impede de fazer um fanzine do personagem também, né? No fanzine tu pode tudo. Pode falar do que quiser, falar mal do presidente, não sei, de um vizinho que tu não gosta, pode fazer o que tu quiser. Quem me falou o que era um fanzine era o Marra, né? Me ensinou como é que era, como é que... Olha, você edita assim, faz assado, né? Colou aqui, aí tira a cópia. Íamos atrás de xerox de graça, né? Tinha gente que procurava, ia caçando xerox, né, que eu dava até de 5 centavos das xerox, né? Era um trabalho, às vezes, muito tosco, né? Mal desenhado, às vezes, mas tinha tanta carga, tanta vida, tanta inquietação, que as pessoas ficavam perplexas. Nós conhecemos o Paulo Emmanuel. E na casa do Paulo também nós tivemos a oportunidade de ver outras coisas que nós não sabíamos que existia, que eram os fanzines. O Paulo produzia um zine. Logo de cara, assim, eu já lancei uma revista chamada Pentelho. E em 90 eu lancei a Zambra, já pensando mais ainda em quadrinho, numa linguagem menos de humor, assim, meio que mesclando. Eu acho que eu passei dos 30 títulos de fanzines. Fanzine de quadrinho, fanzine de poesia, fanzine de texto, fanzine de imagens. Do Ecos do Nada, que foi o primeiro, que ainda é o nome do meu blog, né? Eu lembro do Ponto de Fuga, claro. Lírios no Lixo, que era um fanzine de poesia. Eu e o Marra, a gente lançou vários zines do Inquilino, né? Que foi um fanzine em que eu experimentei a linguagem do roteiro. A gente quis fazer interpretações de letras de bandas paraenses, né? O princípio da minha ideia aí, desse trabalho com os músicos na época, foram 2 princípios básicos. Primeiro, de tornar o quadrinho mais popular. No início foi rock, e daí em diante ele quis ir adiante com bandas paraenses como a Euterpia, o Clepsidra. O que essas letras me dizem? O que eu posso transformar em imagem dessas letras, sem tornar uma coisa didática? E eu achei muito bom o resultado, assim, eu gostei de algumas coisas que eu fiz, no estilo que eu acho que casou bem com as letras. O Emmanuel pegou aquilo, e aqueles roteiros, aquelas letras, ouviu as músicas e transformou as imagens com uma força impressionante. Se nós vivêssemos num país civilizado, num estado civilizado, esse material do Emmanuel seria editado, né, numa edição de luxo, pelo governo do estado ou o que fosse, porque é um registro fantástico. Da tua boca, que do jeito que me beija, impossível te esquecer, mesmo quando sem beijar. Da cor do ouro aflora a lua no sol, descontrolado. Eu sinto saudades daquele brechó, eu sinto saudades daquele abajur, de quando era tudo tão desarrumado e a gente se via no meio do breu.
gente viu que no eixo Rio-São Paulo tinha um pessoal que era unido, né? Tinha suas associações de desenhistas e ilustradores. A gente tentou juntar, vamos dizer assim, as pessoas que faziam esse tipo de trabalho, publicidade em geral, ilustradores daqui do norte, ou quadrinistas, né? A gente tentou aqui criar uma AQC, Associação de Quadrinistas e Cartunistas do Pará. Na verdade foi uma tentativa, como várias outras tentativas, né? E essa associação de quadrinhos tinha a finalidade de conseguir patrocínios, né? Conseguir captar recursos para que pudesse manter uma indústria de quadrinhos, digamos. Nós tivemos algumas reuniões com um grupo para que isso se consolidasse, mas não foi adiante também. Foi uma proposta que também não chegou a vingar. Não pelo modelo, mas por própria adesão, o próprio perfil dos artistas, essa questão do trabalho ser muito individualizado de quem faz quadrinho, quem trabalha assim, um trabalho muito individual às vezes, e às vezes não quer se agregar. A gente estava começando a ver essa nova experiência do que tinha sido os fanzines, do que tinha sido Ponto de Fuga, e a gente estava experimentando esse novo universo de produção de quadrinhos, que é o que a gente começou a ver nos anos 2000, né, que culminou a ser Belém Imaginária, Encantarias, e o que a gente continua vendo agora, que é essa passagem do que era fanzine para alguma coisa mais bem acabada, para que são as revistas independentes. A impressão gráfica melhorou e, de certa forma, ficou mais barato. Então, se na época do Ponto de Fuga a gente tinha essa impressão e produção mais toda manual, com xerox, depois até com impressão, né, com jato de tinta, laser, a gente pôde conversar melhor com a gráfica no início dos anos 2000. Então, entendermos isso foi uma forma da gente se aproximar da tecnologia, o que aconteceu com a gráfica e o que aconteceu depois online. A gente teve o boom dos quadrinhos online, até assim, falando da produção daqui, que eu achei muito bonito, na metade dos anos 2000, que foram as tiras, etc. Casa Velha é um grupo que surgiu bem depois do Ponto de Fuga. O Ponto de Fuga deu essas sementes, né? E o Casa Velha meio que surge daí, desses primeiros contatos, né? Mas o Casa Velha prosperou. Como eu te disse antes, tínhamos um grupo de amigos em Coraci, da onde eu sou, né? E nesse grupo fazia parte o Fernando Carvalho, Carlos Paul, eu, Alan Patrick. Eles, como moravam muito juntos, eles sempre foram vizinhos e tal, ou se conheciam há muito tempo, eles se juntaram para trabalhar num estúdio do Carlos, que era uma casa velha, assim, super charmosa. Aquela casa a gente vê ter tirado foto. Que era o estúdio dele, a frente da casa dele, e ela era torta, sabe? Toda tortinha, assim, porque era madeira antiga. Então ficava super charmoso. O Carlos se desfez da casa velha. Continua no nosso coração, mas não fisicamente. Também ia cair um dia aqui o negócio. O estúdio era essa casa velha, com fios descascados, a parede quase toda podre já, pilhas e pilhas de caixa de revista de história em quadrinho, material de desenho. Eles conseguem trabalhar ali. É uma casa velha mesmo, é uma casa velha. E tá lá aquelas pilhas de gibis, aquela situação caótica e aqueles caras todos produzindo, né? Então, a Casa Velha era esse núcleo de produção de pessoas que moravam juntas em Coraci. Como eu sempre morei aqui no Augusto Montenegro, em Belém, né, entre Belém e entre Coraci, eu fiquei nesse meio híbrido. Durante a produção do Belém Imaginária, eles me chamaram para que eu ajudasse na finalização de algumas páginas. Uma revista fantástica, a partir de mitos, né? Que era uma ideia recorrente para a gente na época. A gente sempre estava tentando trabalhar com esse lance dos mitos da Amazônia, tentar fazer uma coisa mais próxima da nossa realidade, né? Mas com características maduras, não folclorice, folclorismos. Belém Imaginária pegou isso e fez isso brilhantemente.
Catarse, ele foi um grupo que se formou depois de um workshop que houve com o Miguel Imbiriba. E por própria indicação do Miguel Imbiriba, a gente formou o grupo. Eles me consideram o padrinho do grupo e tal, eu me sinto honrado e tal. Começou com quase 20, 30 pessoas, alguma coisa assim. Então naquela oficina, eu encontrei gente que desenhava bem, da maneira clássica, garotos com grande potencial. Nossa primeira reunião foi lá no CAN. Então eu lembro que tinha uma roda grandona, assim, cheio de gente. Menino, tinha menina também. Todo mundo mesmo top, assim, né? De idade, assim, em torno dos 19, sei lá, 20 anos. Antes de terminar, a gente chegou a produzir algumas coisinhas. Um deles é esse trabalho aqui, do Catarse Quadrinhos, é o nome da revista. Em termos de qualidade de material, é o que a gente tem de melhor. Fora isso, a gente tem fanzines, né, independentes, assim. Tipo, a gente nem sempre tinha uma instituição para financiar a impressão do nosso material, então a gente produzia com xerox mesmo, de forma mais artesanal, né? Tem esse fanzine Catarse 1 e o fanzine Catarse 2. O Bené é muito bom. As pessoas, o Bené é um grande desenhista. Tá, ele é, de fato. Mas ele também é um grande criador de conceitos. Aí começamos a criar histórias. Às vezes eu tinha uma ideia, conversava com ele, nós amadurecíamos a ideia, eu fazia o RAF, ou seja, o esboço de como seria a sequência, ele colocava o texto, o nome da história é Floresta Negra, foi publicado em 1989 pela editora Dart, do Rodolfo Zala. Família Titã a gente fez na pressa. A gente tinha 2 semanas para fazer uma história de 30 páginas. A gente criou o roteiro todo, eu fiz o texto tudo em uma manhã. Tivemos que fazer uma história de 30 páginas, eu fiz em uma semana essa história de 30 páginas. Fomos indicados como melhor produção nacional de história em quadrinho, tanto pelo Belém Imaginário como pelo Encantarias. Então, quando a crítica viu isso, o Universo HQ, o Sidney Guzman, eles gostaram muito, aquilo foi muito impactante para eles. Bom, um quadrinho feito no norte, com esse acabamento gráfico do que a gente convencionou a chamar de graphic novel, né? Romance gráfico. Nós fomos a São Paulo, a premiação do HQ Mix, e conhecemos o Sidney Guzman lá. Não demorou muito, o Sidney entrou na Maurício de Souza Produções. E quando apareceu essa oportunidade de trazer desenhistas de fora da Maurício de Souza Produções pro livro que ia ser lançado em homenagem ao Maurício de Souza, aos 50 anos do Maurício, o Cine basicamente já lembrou de nós. Você quer desenhar um quadrinho da Turma da Mônica? Eu falei, pô, claro que eu quero, mas eu não sei desenhar. Aí quando ele disse, mas você pode desenhar no seu estilo, aquilo foi... Nunca antes na história desse país tinha acontecido algo assim, sabe? A gente experimentar a Turma da Mônica em um estilo diferente, em um estilo que podia ser o nosso. Eu me senti nas nuvens, extasiado, porque era um sonho de infância realizado lá. E aí, quando ele falou, né, você faz a história que você quiser, você tem ideia de que personagem você quer utilizar, né? Você vai querer trabalhar? Eu ainda ia poder escrever a história, sabe? Espetacular. Em que eu participei foi o último álbum, o de 50 anos, do Capa Amarela. Eu tenho orgulho de dizer que esse aqui é o melhor momento da minha vida. Em 98 foi criado esse trabalho da Turma do Açaí. Eu não sei, depois daí eu comecei a propriamente produzir os quadrinhos dele. E a Turma do Açaí, ela só veio emplacar a partir do contato que eu tive com a internet, né? Quase todos os quadrinhos agora se tornaram uma animação, até filmes, né? Então eu imaginei, poxa, como seria se os meus personagens pudessem ganhar vida numa animação, né? Essa pequena vai pegar uma queda quando Eu leva... posso saber o que o senhor está fazendo aí embaixo? É doida, é? Por que tu não me chamou, meu irmão? Ah, o cheirinho do ver o peso.
Máximos eu criei em meados de 98, salvo engano, né? 98, 99. E era algo um pouco mais caricato. Eu resolvi adaptar para esse estilão que a gente está vendo aqui, né? Mais super-herói, o estilo mais acadêmico mesmo, né? Não consegui apoio para publicar essa revista aqui. Isso aqui eu tive que tirar do bolso. Mas valeu a pena. Galvez foi a minha primeira experiência de trabalhar profissionalmente com quadrinhos, já aqui. E eu trabalhei com o Andrei Miralha, em parceria com ele, para desenhar o Galvez. Foi muito bom fazer esse trabalho, assim, acho que foi... acho que é o trabalho que marca o início ali de uma carreira mais profissional minha. O Brasil 1500 foi uma história interessante, porque ele surgiu a partir do Galvez, do Imperador do Acre, né? Assim, a proposta veio de lá, porque foi lançado o álbum, saiu uma matéria, acho que na Folha de São Paulo, um empresário paulista, que é o Fábio Fonseca. O Fábio tinha vindo de uma tentativa frustrada de fazer um filme disso. Que era um filme chamado, era um filme que se chamava Gonçalo, que era o nome do personagem principal. Aí ele pegou o quadrinho e disse, olha só o Galvez, o livro Galvez transformado em quadrinhos, acho que eu tenho que fazer isso com o meu roteiro. Cada página de roteiro de cinema virou uma página de quadrinho. E aí nós começamos a produzir o Brasil 1500. O Pretérito Mais Que Perfeito foi um projeto até que surgiu, acho que de uma conversa, minha com o Otoniel. A ideia do projeto era histórias que se passavam durante o século XX, uma história por década do século XX, um pouco antes e um pouco depois. Fala ainda do passado e fala do futuro. E a gente conversou nessa ideia de ter um banco, um ponto, que seria um lugar que marcasse a passagem do tempo. Então, todas as histórias se passariam por aquele lugar, né? Então, a Pretérito Mais Que Perfeito, ele mostra Belém em diversos momentos. E histórias que se passavam no século XX, cada uma com um estilo que referenciasse a época e cada uma com uma personalidade gráfica, já que aquele determinado período ia representar um momento específico, o espírito daquele tempo também remeteria à iconicidade daquela época. No caso, a década que ele escolheu para mim era a década de 70. Ele escolheu um artista para representar. No caso, foi o Robert Crumb. Ele me apresentou o roteiro, tudo. Eu tentei fazer, mas não consegui. Disse para ele, não, Otoniel, parece que eu não me identifico tanto assim com o estilo do Crumb. Eu quero mudar para os anos 90, que o artista que representava a década era o Mike Mignola. Eu fiz uma parte sobre, nos anos 60, eu fazia sobre, fazia em paralelo uma conversa de um pai e do filho sobre o conflito de gerações e sobre a ditadura assim por trás do discurso deles, né? Aqui é um dos quadrinhos? Queima de quadrinhos eu pessoalmente não vi esse evento, mas foi registrado em jornal na época. Quem andava era o Emerson, e andava com uma raia, andava com uma turma lá, e às vezes faziam umas performances meio doidas lá na Praça da República. E eu não sei sinceramente se eles queimaram ou não nossos álbuns lá, nossos quadrinhos, mas que alguma coisa eles fizeram na praça, mas eu não estava lá. Queima de quadrinhos, queima de queimar, tocar fogo? Que maluquice foi essa? Isso foi uma das coisas que eu mais me envergonho de ter feito. Olha, a única queima que eu vi falar foram os livros em Berlim na década de 30. Cara, a queima eu não sei nem se existiu, cara. Eu não sei nem se aconteceu mesmo essa queima. Eu sei que falaram dela, assim. Eu não estava lá. E a gente só sabe de gente que... Olha, eu sei que fulano estava lá. Agora eu não lembro de alguém que realmente estava lá queimando o quadrinho. Eu acho que o Luiz Cláudio queimou o quadrinho. O Luiz Cláudio se livrou de alguns quadrinhos que ele não queria mais. Na época, vamos dizer assim, que o Ponto de Fuga, que eu não participava na época ainda, era bem mais engajado com essa questão do capitalismo no mercado, né, do mercado dos quadrinhos americanos. Eu topei fazer, fomos lá para a Praça da República de manhã, tivemos um trabalhão de montar uns trecos lá.
e a performance era queimar a revista. E eu não participei da performance, né? Eu montei o cenário e meio que fiquei de guarda-costa. Eu doei muita coisa de quadrinhos, né, para aquela gibiteca. Para depois chegar um pessoal meio revoltadinho, não, performance não, para mim não foi. Olha, teve a queima dos quadrinhos, mas a gente queimou os quadrinhos que não prestavam mais, né? Que aí a gente pegou, tinha a gibiteca, né? Mas tinha aqueles quadrinhos que estavam faltando página, tinha sem capa, aqueles que estavam pela metade, né? E aí essa foi a queima que eu vi, foi essa, né? Vamos fazer uma performance, então, vamos dizer que a gente vai queimar os quadrinhos, né? Queimar... A performance, as pessoas ficavam rodando, tinha um cara fantasiado de Tio Sam e empurrando as revistas do Tio Sam pra gente. E a gente meio que em protesto contra essa imposição do quadrinho convencional, queimava as revistas do Tio Sam porque nós queríamos fazer o quadrinho autoral. E pegou muito mal, né? Pegou muito mal, com razão. Queimar revista, queimar livros, remete diretamente ao nazismo, né? Você que não queima revistas em público, você não queima livros em público. Por mais que sua causa seja justa, não é algo que se faça, mas já tinha sido feito e já tinha sido gravado, e a partir do momento em que você faz falando a grosso modo, a partir do momento que você faz uma cagada, você tem que assumir aquilo. E foi o que aconteceu. As pessoas começaram a se afastar um pouco. Não tinha mais aquele debate de quadrinho, dos próprios artistas sentarem para debater sobre quadrinho. A gente não tem uma reuniões assim espontâneas do pessoal que faz quadrinho hoje aqui. Eu acho que não há essa relação assim. Eu não sei como é que se existe algum grupo hoje se reunindo, mas eu acho que há pouca interação. Me parece isso assim. Eu não posso dizer em relação a não ter uma união. Eu acho que se distanciou por essa questão. Acho que cada um está produzindo suas próprias obras, né? Ouviu? Mas não, eu acho que para quadrinho, assim, quadrinho atualmente em Belém, eu não vejo. Se tu me perguntares agora, eu não tenho nenhum grupo para sentar e falar sobre quadrinho. Assim, sempre tem um pouco daquela separação, não é tanto a união. Tem aquele grupo B, grupo A, grupo B, grupo C, que trabalha junto, mas assim, acho que esses grupos assim não se unem tanto, né? Tanto que tem artistas que não têm assim nenhum contato, né? Realmente o quadrinista daqui de Belém, ele fica muito acirrado com questões bobas, ao invés de juntarem cada um a sua força no que sabe fazer e tentar fazer algo pelo coletivo, fica cada um no seu pequeno mundo, pequeno universo. A desunião não é uma questão de, assim, somente eu não sei fazer. Há também um mercado que ele não comporta, que ele não apoia, que ele não absorve esses grupos profissionais. Por exemplo, tu faz quadrinho, tu não sabe onde é que tu vai publicar. O que acontece? As pessoas têm que ganhar grana, cara. Para sobreviverem, para se alimentarem, acabam tendo os rumos profissionais que fazem com que elas deixam aquelas coisas que elas faziam para se divertir, para descontrair, e trabalhos que antes eram alternativos, ela esquece. Hoje, infelizmente, assim, a gente percebe que o campo do quadrinho assim, autoral, ele é um campo muito restrito, né? Tu não tem uma grande vendagem, né? A grande vendagem ela tá com a Turma da Mônica, com os quadrinhos americanos e as revistas de mangás, né? E enquanto que os outros assim conseguem algum espaço, mas não tem uma grande vendagem e é difícil você talvez se manter trabalhando nesse mercado de profissional de quadrinho como um artista autoral, né? Eu não posso fazer quadrinho para não publicar mais.
Ou eu faço quadrinho para publicar ou eu não faço, porque eu não tenho mais tempo de ficar fazendo quadrinho para guardar, para colocar na gaveta. Mas a gente está aí sempre na batalha, né? Tentando levar os projetos adiante, tentando mostrar que aqui tem gente que faz, que tem gente talentosa, tem coisas que podem vingar. O que falta é apoio. E fala-se hoje em dia muito bem do quadrinho de Belém. Você vai em Curitiba, você vai em São Paulo, eu vou em evento, e aí o pessoal diz, nossa, olha, Belém está com uma produção fantástica, os caras lá são muito bons, etc. Mas eu sinto hoje que virou uma coisa meio franco-atirador. Sabe, um grupinho de 2, 3 aqui fazendo, um outro ali fazendo também, separado. O quadrinho aqui sempre vai viver de iniciativas esporádicas, né? De projetos únicos, esporádicos, um financiamento aqui, um financiamento, que é uma maneira de fazer, não é um demérito, ao contrário. Mas eu vejo mal como é que poderia haver uma cena que sustentasse desenhistas e roteiristas de quadrinho aqui. Mas então apareceu a animação é uma outra vertente, uma outra coisa que lida com desenho, com visual e tal, para esse pessoal. Muitos desses membros da época do quadrinho, do Catarse, do Quadrinorte, que mais? Acho que Ponto de Fuga, acabaram migrando para a animação. Pelo fato de já saber desenhar, de gostar de animação, correram, aprenderam e hoje estão trabalhando com isso. Como é o meu caso, como é o caso do Otoniel também, como é o caso do André Miralha. Essa galera surgiu dos quadrinhos, né? Começaram nos quadrinhos e hoje estão na animação. A maior parte da produção deles atualmente, acredito eu que seja a animação. O quadrinho vai acabar? O quadrinho não vai acabar, né? Muita gente diz, o quadrinho vai acabar porque não está mais no papel. O quadrinho não vai acabar, ele é uma linguagem, né? Ele é uma estética, ele não vai mudar, ele vai se adequando, ele vai encontrando novas formas, né? Ele tem, sabe, ele é uma arte consolidada. Na verdade, os heróis não são os personagens de papel, os heróis somos nós que estamos tentando publicá-los a todo custo, né?